Vim ler mais tarde um pouquinho, estava descansando a coluna, mas estou aqui. Vamos hoje ler João 3. É um pouquinho confuso, mas a gente vai tentar entender de acordo com o que eu aprendi, tá certo? Com o pai Mu e a mãe Mu, ok? E assim, lógico que eu não sei tudo que eles sabem, mas o pouco que eu sei, o que eu entender, eu vou passando, tá certo? Vamos lá. Vamos orar? Deixa eu achar uma coisa aqui. Acabei de derrubar o celular e o óculos. Assim mesmo, faz parte. Deixa eu ver se meu filho falou comigo aqui. Meu filho. Hum. Eu vou cantar uma música que é, eu acredito, do Padre Zezinho. É antiga, ela eu acho que todo mundo conhece. Eu vou cantar do jeito que eu sei. Ou seja, eu não sei. Ela é assim. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as... Não dá, esse é de... eu acho que é de longe, sei lá. Vai perto. É de longe. Pra longe fica ótimo esse daqui. Eu tenho que levar, minha gente. Vou começar de novo. Eu tenho que levar esses óculos pro médico porque tá esquisito. Pra levar um carão porque era junto e eu separei. Agora sim. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás.
Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Pai Celeste prometeu que irá nos restaurar. Segura na mão de Deus e vai. Restaurar significa salvar, é a mesma coisa que salvar, tá bom? Deixa eu ver, essa daqui não dá pra ler, então eu vou voltar pro outro óculos. Mas pra ler o livro, essa é muito boa. Vou até botar ali que eu vou ter que fazer uma condição de leitura. Prontinho, voltando. Vamos orar agora. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Nós te pedimos que possa estar conosco neste momento para que possamos continuar lendo as palavras de Jesus há 2000 anos atrás, Senhor, e tão atualizada. E que nós possamos compreender quem era verdadeiramente vosso Filho, que ele veio, Pai, para salvar o mundo e não para ser assassinado pelo povo do mundo. Que isso foi um plano alternativo quando o povo não acreditou em vosso Filho. Bondoso Pai, te pedimos que nós possamos entender Jesus para entender o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a terceira Eva. Sabemos também que as pessoas que deveriam dar testemunho de Jesus falharam em acreditar nele. Mesmo sabendo que ele era, por algum motivo pessoal, eles não davam testemunho de Jesus verdadeiros. Então nós te pedimos perdão por isso também. E obrigado a Jesus por não ter desistido da humanidade, por ter, no momento de mais dor, de sofrimento causado por nossos ancestrais, ele pedir perdão, Pai, por toda a humanidade e ter rejeitado o vosso Filho. Sabemos que isso causou grande dor em vosso coração e não queremos que isso aconteça com as pessoas na segunda vinda do Messias, Senhor. Por favor, dá discernimento a cada um de nós, sabedoria para agir. Nós estamos vendo o mundo literalmente passando pelo Apocalipse, tudo que Jesus falou. Quando tudo isso acontecer, ele estará à porta, ou seja, o Messias já estaria na terra. Graça, Pai Celestial, a todo o preparo do Senhor e de Jesus. Pode vir a segunda vinda, como disse Paulo, todas as profecias serão aniquiladas quando o Messias chegar na terra, porque começa uma nova história, uma nova lei, uma nova verdade, baseada em todas as vitórias que o Messias teve. Então nós somos eternamente gratos por estar vivendo uma era dessa, Senhor, a era de ouro, e tão difícil, mas também única, que não vai voltar mais por toda a eternidade, porque será realizado com as pessoas que estão seguindo e praticando a vossa palavra, o reino dos céus na terra e depois no mundo espiritual, começando no indivíduo, que é a primeira bênção, depois a família e depois passando para todo mundo. Por favor, nos dê condição de compreender todas as vossas palavras e todos os vossos ensinamentos e as palestras, Pai, que estamos lendo, que tenha completa no YouTube. Que cada um se interesse para ouvir vossas palavras, para cumprir aquilo que Paulo falou. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por favor, abençoe todos que vão ouvir. Abençoe nossa terra, nosso planeta maravilhoso que o Senhor nos deu para viver. Por favor, permita que as nações irmãs, como a Coreia do Norte e do Sul, se unam para acabar com o sofrimento dos parentes que estão divididos há muitos e muitos anos, Senhor. Para que as pessoas acordem para o momento único que estão vivendo. Que todo o amor celeste que está sendo espalhado possa tocar o coração daquelas pessoas endurecidas pelas armadilhas de Satanás. Por favor, levanta o país de nossos irmãos peregrinos, aqueles, Pai, que foi fundado por pessoas religiosas, fugindo, Pai, da tirania, fugindo da perseguição religiosa. E eles fizeram primeiro vossa casa, que era a igreja, depois a escola para a educação e depois, então, os lar de cada um. Pedimos que o Senhor possa permitir nossos irmãos peregrinos, possa ajudar e auxiliar os Estados Unidos para que eles possam voltar a ser esse país grandioso, respeitado e livre de Satanás, Senhor. Por favor, permita que eles possam, como anjos bons, que trabalharam no passado para proteger vossa verdade e vossos ensinamentos, possam voltar, influenciando as autoridades de lá, para que elas se concentrem, Pai. O justo de lá se levante e proteja a nação e seu povo. Te peço também que o Senhor possa olhar pelo Brasil, que levanta os justos aqui, devolve nossas autoridades ao posto que o Senhor colocou, Pai, como homens honrados que deve ser, como homens justos que deve ser, sem a tirania e sem as opressões de chantagem. Que se tiver alguma coisa errada, Senhor, que eles explodam logo e saia da tirania
e da subjugação. O Senhor possa levantar os justos para que eles protejam nossa nação e as pessoas brasileiras. Que o coração deles possa ser orientado pelos anjos da guarda que o Senhor deu a cada um de nós. Te peço que o Senhor possa proteger nossa nação brasileira, nosso povo brasileiro, Pai. É um povo meio teimoso, mas também de grande coração e grande amor. Pessoas que gostam de ajudar uns aos outros. Por favor, permita que nossa nação não seja jamais traidora de vossa vontade e de vosso desígnio. Que nós possamos honrar a pátria que o Senhor nos deu tão rica em tudo, Pai. E que o Senhor possa olhar o coração das pessoas para que possa ajudar a sair desse maremoto de coisas que está acontecendo. Levanta o justo onde quer que eles estejam, Senhor. E protege nossas autoridades justas. Protege para que elas possam verdadeiramente fazer vossa vontade agora, Senhor. Protege as pessoas que dirigem as mídias. Que o Senhor possa colocar vossa mão e vosso amor sobre elas também, para que elas acordem em tempo. Te peço que o Senhor proteja todos que vão ouvir a leitura hoje e através dele as suas famílias. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Chegou uma pessoa, mas eu não vejo aqui, né? Deu um okzinho, deixa eu ver aqui. Ah, Mariana, seja bem-vinda. Espero que o seu José esteja aí também. Que Deus abençoe vocês. Certo? Nete, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ah, não, a Mariana foi há 2 horas atrás, foi de ontem. Quem está aqui é a Nete. Nete, seja bem-vinda. Que Deus lhe abençoe. Obrigado por vir. Muito obrigada. Boa noite. Tem. Deixa eu ver ali quem foi o outro. Antes que eu comece. Alguém que não está escrito, não dá para saber. Pronto. Vamos lá, vamos ler. Hoje nós vamos ler João 3. Ele é um pouco confuso, né? Depois ele vai falar de João Batista, vai ver como ele sabia e como ele não assumiu Jesus. João 3, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os judeus, aí eu tenho que pegar aqui para ver. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, era um sacerdote. O sacerdote era considerado príncipes. Um minutinho. E aí é que eu vejo. Pronto. Então, este foi a noite com Jesus e disse, Rabi, que é mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não fosse por ele, por Deus, né? Então ele estava certíssimo. Mas olha a confusão. E Jesus... aqui. E Jesus disse-lhe... Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que é nascer de novo? Deixa eu ver se eu encontro um aqui que eu gosto muito de citá-lo. Deixa eu ver. Só. É interessante porque às vezes você quer achar uma coisa na Bíblia e ela aparece automaticamente, às vezes não. Não tem. Eu me lembro de um sonho que eu tive. E eu não tenho boa memória, gente. Infelizmente, não tenho. Pronto, achei aqui, ó. Eu não gosto de Bíblia moderna. Não gosto de Bíblia que muda as coisas que tava lá, entendeu? Algumas já traduziu. Na realidade, o versículo é aios, que quer dizer paz. Não é na palavra de... Deixa eu botar aqui embaixo. Na palavra de Paulo diz assim, 1 Coríntios 4:15. Embora possa ter 1000 tutores... não é essa.
É porque... porque eu peguei o versículo errado. Peraí. Por isso que a KGA é a melhor. Deixa eu ver de novo. Meu Deus. Cadê? 15. Vamos lá. 15. Embora tivesse 10.000 aios, que é pais, não tereis, entretanto, muitos pais, porque eu vos gerei em Jesus Cristo. Ou seja, é pai espiritual. Então, quando Jesus diz nascer de novo, não é como Nicodemos está entendendo, nascer fisicamente, voltar para o ventre da mãe, como ele pergunta. Né? E por ele ser doutor da lei, Jesus fica meio chateado com ele. Mas era nascer espiritualmente, quando você abandona as coisas erradas e começa a fazer as vontades de Deus. Então isso é nascer espiritualmente, né? E aí Jesus diz, mas ele não compreende. Então Jesus diz assim, né? Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A gente temos que o quê? Largar o velho homem e aprender de novo as coisas de Deus e praticar as coisas de Deus. E disse Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tomar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, da água o quê? Daquele que se lava nas palavras de Deus, né? A água significa purificação. Água tipo nuvem, né? Porque quando fala de... Também pode significar pecado, porque diz a água que a prostituta está sentada. A prostituta não senta em água, né? Senta em outras coisas. Então a gente entende água como nuvem, purificação, né? E espírito, ou seja, renovando o espírito ligado ao Messias, ok? Aí Jesus diz, né? Aquele que não nascer na água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você nasceu na carne, agora precisa nascer espiritualmente para Deus. E onde foi que a gente viu isso? Lembra? Jesus diz assim, Filipe, mestre, mestre, deixa eu enterrar meu pai. Ele diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. A gente já leu isso aí, Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas ele quis dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam carregando a rede que não tinha caixão, estava morto. E o pai dele estava morto fisicamente e os outros que estavam vivos fisicamente estavam mortos espiritualmente. Então, nascido do Espírito, renovar, nascer pela fé, nascer na prática da verdade, fazer a vontade de Deus, você vai nascendo dia após dia, crescendo na verdade de Deus. Não te maravilha ter dito isso, é necessário vos nascer de novo? Aí Jesus diz, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido em espírito. Ou seja, no momento que você nasce, na sua fé, na prática da fé, quem vai guiar sua vida... Foi por frio aqui. Vou voar. Quem vai guiar a sua vida é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E aí ele diz isso, né? Que não sabe para onde vai porque é guiado por Deus. Aí Nicodemo responde e diz, como pode ser isso? Jesus responde, tu és mestre de Israel e não sabes disto? Ou seja, ele era um doutor da lei, um sacerdote. Quer dizer, ou ele era sacerdote, me desculpe que agora eu não me lembro direito, ou ele era escriba. Os dois eram considerados príncipes pelas riquezas. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitamos o nosso testemunho. Ou seja, Jesus está dizendo, está dando testemunho, mas mesmo assim ele não conseguia aceitar o testemunho. Aí Jesus fala, né? Se ele estava explicando coisas simples, mas aquelas pessoas não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Então Jesus diz o seguinte, cadê aqui? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Por que Jesus disse que ele veio do céu? Ele nasceu de Maria, na barriga da Maria. Passou os meses direitinho e nasceu, né? A Bíblia tinha chegado o momento, ou seja, depois de 9 meses. Mas ele quis dizer o quê? Ele veio à terra com o Filho direto. Maria foi o instrumento de Deus. Mas ele veio com o Espírito já
preparado para Messias. Ele teve que se aperfeiçoar, é lógico, se tornar um homem perfeito. Mas ele veio de Deus. Ele é filho direto de Deus. E ele estava onde? Aquela concepção. O que é céu? Quando você está muito feliz, você diz, eu estou no céu. Jesus não estava no céu, no mundo espiritual. Jesus veio com santidade, com pureza, com poder espiritual, com tudo, com caráter divino de Deus. Então ele veio de Deus. Ele tinha tudo aquilo que é de bom, que é de digno, que é de limpo, né? Por isso que quando você está feliz, você diz, hoje eu estou no céu. Porque o céu simboliza coisas boas, elevação espiritual. Jesus era muito elevado espiritualmente, tanto que ele é perfeito, né? Um homem perfeito. Então ele veio de Deus com tudo que era bom e ele desceu, ficou no ventre de Maria, né? E se tornou filho do homem, ou seja, o filho de Deus, certo? E Deus está no céu e ele estava ligado a Deus. Ele diz várias vezes, o que eu faço eu não faço por mim mesmo. O que eu faço é porque Deus que está em mim realiza suas obras. E continua. Olha o que ele diz. Aí o pessoal pega esse versículo aqui, e eu vou ter que buscar, tomara que eu não consiga, não vai demorar muito. Helena, seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Olha bem, eu vou pegar um versículo aqui, vou voltar aqui, vou voltar mais uma vez, um minutinho só, de Moisés. Eu vou falar, mas vou dizer o versículo. Deserto. Porque vai vir um aqui que todo mundo acha que Jesus estava antes, né? Números. Tomara que seja isso. Pronto. A serpente de bronze. Me permita voltar no passado. Números 21, de 4 a 9. Partiram eles no monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para cantarolar a terra de Edrom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus. Olhe bem, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque naquela época, quem era o representante... Tem nada não, minha irmã. Muito obrigada por estar aqui. Tá atrasada não. Eu comecei agora, faz pouquinho. Ainda estou nos primeiros versículos. Helena, seja bem-vinda. Viu? Então, olhe bem. Moisés, o povo ficou impaciente e se revoltou contra Moisés e contra Deus. Falou contra Deus e contra Moisés, que era o representante de Deus, era um grande profeta, dizendo, por que nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha bem, e Deus alimentando eles todos os dias. Então o Senhor enviou uma serpente venenosa que mordia o povo e muitos morreram. Essa Bíblia é moderna, mas dá para ter uma ideia. Mas se pegar um número numa Bíblia de João Ferreira de Almeida do Kindle, aí você vai ver diferente. E aí o povo estava morrendo, né? O povo foi até Moisés e disse, pecamos enquanto falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E aí o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque no alto de um poste de um madeiro, né? Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Mas Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no poste. E quando alguém era mordido pela serpente, olhava para a serpente e era salvo. Ou seja, eu vou ler o versículo agora. Já li do velho, agora deixa eu ler do novo para você entender por que eu fui lá atrás, para a gente compreender. Em João 3,14, Jesus diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí todo mundo diz, tá vendo? Jesus veio para morrer na cruz. Gente, quando foi que Moisés levantou a serpente no deserto? A gente acabou de ler. Quando foi? Boa noite, minha irmã. Beijo. Quando foi que Moisés levantou a serpente no deserto? O povo blasfemou, falou contra Deus e contra Moisés. Quando eles falaram contra Deus, contra Moisés, apareceu a serpente venenosa que está matando. E aí eles foram pedir para... pecamos, reconhecer o erro. E pediu para Moisés interceder por ele.
Moisés intercedeu, Deus disse, todo aquele que olhar para a serpente, ou seja, todos aqueles que foram lá pedir a Moisés e voltaram a se arrepender dos pecados e começaram a seguir de novo as palavras de Moisés, que era a palavra de Deus, mesmo que fosse picado pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze viveria. Mas a serpente só foi levantada de bronze porque o povo rejeitou Deus e rejeitou Moisés. Então, quando Jesus diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, significa que Jesus só foi para a cruz porque o povo blasfemou contra ele e automaticamente contra Deus, porque ele é o Filho de Deus. Isso não diz que Jesus veio para morrer, mas diz porque o povo ficou contra Deus e contra o Filho de Deus. Então Jesus foi aquela que deu a serpente de bronze, simbolizando que ele deu a vida para abrir a passagem espiritual, da cura espiritual, para que a gente renascesse espiritualmente na verdade e se preparasse para a segunda vinda do Messias. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Eu estou com o telefone aqui do lado para ver vocês. Boa noite. Então, esse versículo que Jesus diz, assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, não significa que ele veio morrer para coisa. Significa que o povo perdeu a fé em Deus e perdeu a fé em Jesus. É isso que significa. Porque foi por esse motivo que Moisés levantou a serpente no deserto. Ok? E ele continua, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que mesmo no momento da cruz olhasse para Jesus, se arrependesse, como aquele soldado que depois vira discípulo de Jesus, quando vê tudo acontecendo, diz, na realidade, esse era realmente o Filho de Deus. Então ele se arrependeu. Alguns ficaram loucos, né? Outros, a história paralela, a história de lá, os livros apócrifos contam mais, porque a Bíblia, infelizmente, a igreja que dominou, né? Não tinha direito, mas dominou a Bíblia, tirou muita coisa para que o povo não soubesse. Ok? Mas ele se arrepende e o povo vira, nossa, realmente quando Deus sofreu e mostrou seu sofrimento por 3 horas de escuridão, com raios cortando o céu de ponta a ponta, que era a dor do coração de Deus, eles viram, e teve terremoto, eles viram que Jesus era o Filho, realmente era o Cristo, então eles se arrependeram e olharam para Jesus e se arrependeram verdadeiramente. Então começaram a seguir os discípulos de Jesus. Ok? Então por isso que ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando você morre, na época de Jesus, você podia, se estivesse praticando a verdade de Jesus, poderia ir para o mundo espiritual com vida espiritual. Se você acredita, mas você não pratica, você não tem vida, porque você não está alimentando o seu espírito, né? As pessoas, não, só basta crer em Jesus. Gente, crer que Jesus é o Filho de Deus, até o demônio sabe, mas no entanto ele fundou o inferno. Então é necessário que a gente acredite e pratique. A diferença entre nós e os maus espíritos e os demônios é que eles sabem quem é Jesus, sabem quem é Deus, mas eles não praticam as palavras de Deus. Então nós temos que nos destacar como filho de Deus, praticando as palavras de Deus. Isso é importante a gente saber, certo? Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o primeiro filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você crê, você pratica. Lembra que ele diz lá em Mateus, por que me chama Senhor, Senhor e não cumpre os meus mandamentos? Então, se ele quer que Jesus seja nosso representante, e quando o Messias da segunda vinda está na terra, e já está, né, pelas palavras de Jesus, e ele está, é só vocês orarem e perguntar a Jesus que ele te revela. Se não, assista as conferências que vocês vão ver. E aí você pratica, você vai se tornando um com Cristo, um com Deus, sobre sua prática. Não é orar, não é ler, é praticar, porque ler e orar muita gente faz, mas termina, esquece tudo e começa a fazer tudo errado de novo. Então, a prática justifica a fé. A prática nos liga com Deus através de nosso sentimento, de nossa maneira de ser, de nossa maneira de tratar os irmãos. Ok? Então, quem crê, olha, se eu digo assim, se vamos supor assim, a Roseli disse para mim assim, mestre, ali, depois da minha casa, tem uma ponte que está quebrada. E eu acredito nela, eu não vou passar naquela ponte. Ou ela diz, o único caminho, mestre, é você passar por essa ponte.
eu acreditando nela, eu vou seguir. Mesmo que seja um abismo muito alto, eu vou passar, porque é o único caminho. Então, se Jesus nos ensina e ele deixou um ensinamento de 5.000 anos, ou, desculpa, de 4.000 anos esperado, porque ele veio depois de 4.000 anos, e já passou mais de 2.000 anos, então o Messias tem que estar na terra, e Jesus deixou todas as provas. Se eu acredito, eu vou buscar isso com Jesus. Por favor, eu quando era menor, de uns 10, 11 anos, eu dizia todos os dias, né, quando eu orava para os pequeninos, e quando eu orava antes do Senhor, eu dizia: Jesus, quando o Senhor voltar, não me deixe. Ainda mais minha irmã Madalena, ela cantava para mim quando eu me operei, a primeira vez de paralisia. Então ela cantava, e aí tinha uma música dizendo assim, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Então eu sempre dizia: eu quero estar, eu quero seguir. Se eu estivesse lá, eu ia morrer com o Senhor, não deixava o Senhor sozinho. Depois, com o Pai Mãe, eu entendi que realmente quando você ama, você não abandona. Olha, a Helena está dizendo aqui: é muito bom sentir-se filhos de Deus, mas a responsabilidade de praticar a palavra não é fácil. Mas se tem fé, tudo se torna mais fácil. É verdade. Quando você tem que praticar a palavra, quando a Helena diz, não é fácil. É aquilo que tem em Apocalipse. Tomei o livro do anjo na mão e quando botei na boca era doce como mel. Quando chegou no estômago era amargo como fel. Por quê? Você conhecer a verdade é lindo, maravilhoso, mas quando você tem que praticá-la, então vem a dificuldade de você vencer a si mesmo, vencer seus pensamentos, vencer seus sentimentos, vencer raiva, aprender a perdoar as pessoas, porque Deus nos perdoou. Todos os dias a gente comete coisa e magoa ainda o coração de Deus, e Deus dá nova chance. Então é muito amargo você vencer a si mesmo, né? Controlar a língua para não falar mal dos outros, controlar os pensamentos para não desejar mal aos outros, porque lembrando que Jesus disse: tudo que você desejar aos outros volta para você. Então a Helena está certíssima. Praticar é muito, se sentir filha de Deus é muito importante e muito bom, mas a gente só é se nossas características semelhantes se semelham com as palavras, com a prática dos filhos de Deus. Obrigada, Helena. Viu? E aí Jesus continua: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Lembra depois, quando chegar em como se diz? Em João 12:47, ele diz: eu não vim ao mundo para condenar, eu não vim condenar, eu vim salvar. As palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Ou seja, ninguém vai dizer: mas Jesus, eu não sabia, o pastor não me disse, a missionária não disse, o reverendo não disse, eu não sabia disso. Aí Jesus vai dizer para você: mas as minhas palavras estavam lá. Se você analisasse, você chegaria até a segunda vinda do Messias. As vozes de trombeta já estavam anunciando. Então, assim, não tem como dizer. Tudo o que Jesus falou é para nos salvar. Se nós não cumprimos, é para nossa condenação. Não que Deus queira isso, não que Jesus tenha isso, mas tem aquilo que ele disse: quente ou frio, morno vomitarei da minha boca, né? Vou jogar fora. E se a gente for jogar fora, a gente cai na armadilha de Satanás, né? Joana Maria, seja bem-vinda. Viu? Então, assim, se a gente verdadeiramente quer se salvar, tem que praticar a palavra do Pai verdadeiro e cumprimentar entendendo Jesus, para poder ensinar as pessoas que amam Jesus, que Jesus queria que nós incorporasse na prática os ensinamentos dele. Se a gente consegue fazer isso, ele consegue nos aproximar da segunda vinda e nos mostrar a segunda vinda. E ele diz: quem crê nele, em Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, ele diz: se você não crê em Deus, você também não vai crer no unigênito Filho de Deus, que é Jesus. Então você já está condenado. Crer é praticar, crer é acreditar. Se eu acredito, eu pratico. Se eu acredito, mas não pratico, isso mostra que minha fé não é verdadeira. Então, quando eu consigo vencer a mim mesmo, porque começa com a primeira bênção, lembra? Crescer espiritualmente, renascer espiritualmente nas palavras. Nós estamos vivendo na era da segunda vinda, então temos que aprender sobre a segunda vinda. Temos que nos esforçar para encontrar, para poder crer e praticar, para não ser condenado. Não é Deus que vai dizer: olha, a Helena vai para o inferno
a Helena vai pro céu, a Messa vai pro inferno. Não é assim. Entendeu? Ele vai ver, é automático. Você sai do corpo físico, sua linha de o que você praticou vai lhe direcionar ou para Satanás ou para Deus. Não há meio termo no mundo espiritual, só existe Deus e Satanás. Ou a gente vai para Deus ou vai para Satanás. O que vai justificar? Pedro, entrego a ti a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, ou eu estou ligado com Deus na terra, praticando as palavras do ensinamento do Messias, ou eu não estou. Então eu estou fazendo a vontade do inimigo. Certo? Isso é importante a gente lembrar. E aí ele diz no 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz é quem? O Messias. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Gente, como estão nossas obras? Como é que estão nossas obras? O que nós estamos fazendo é bom ou má? Nós estamos praticando. Olhe bem, eu vou repetir esse versículo novamente, tá bom? Presta atenção no que Jesus disse. Qual é a condenação? A luz veio ao mundo. A luz é o quê? Jesus e a verdade. O Messias da segunda vinda e a verdade que ele traz. E os homens amaram mais as trevas. Ah, tá vendo? Hoje eu não quero não fazer isso. Eu não quero ouvir. Porque quando você escuta a palavra de Deus, sua mente original vai despertando. Ah, eu não quero. Hoje eu vou dar uma desculpa para não fazer isso e isso. Ah, eu não tenho... Gente, quem está nos vendo todos os dias é Deus e o inimigo de Deus. Então ele diz, mas o homem preferiu as trevas do que a luz, porque suas obras são mal. Ou seja, eu não quero parar de beber, de fumar, de me prostituir, de mentir, de roubar, de enganar, de tirar proveito dos outros. Quando eu exploro alguém, eu estou sendo Satanás. Porque Satanás é aquele que sacrifica os outros em benefício próprio. Se a gente vai lendo, vai vendo as atitudes dos discípulos antes de Jesus, e quando Jesus veio que deu um leque de verdade, mudou muitas coisas e a gente compreende muitas coisas, e eu continuo com os mesmos costumes, mesmas manias do passado, então eu já estou condenada. Porque eu não renunciei o mal que está em mim. As minhas obras más continuam. Então eu não renunciei, então eu estou me autocondenando. Deus não julga, Jesus não julga. Deus só dá a sentença e ela é automática. Não vai ter um tribunal de júri, não. É automática. Nós conhecemos a verdade de Jesus, conhecemos a verdade da segunda vinda. Ou pratica ou não. E se eu não pratico, eu já estou condenado. Isso serve para a segunda vinda também. Vamos lá. Com alguma pergunta pode fazer, tá bom? Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz e não vem para a luz, porque as suas obras não são, porque suas obras, para suas obras não ser reprovadas. Ou seja, Jesus disse o quê? Que o Filho de Deus veio ao mundo e eles rejeitaram. Por quê? Porque as obras eram mal. E como? Porque eles não se juntam com o Messias. Porque as pessoas conhecem a verdade e depois praticam errado, ou fica se enganando e achando que está certo. Ah, eu estou seguindo, eu leio, todo dia eu leio. Mas o que você está lendo? Está alimentando seu espírito a ponto de você estar vencendo a si mesmo? Não está usando para acusar os outros? Eu tenho que me ver no espelho, né? E isso, gente, é uma tarefa extremamente difícil. Todo dia você tem que olhar e toda noite você tem que dizer, meu Deus, hoje eu magoei alguém, como é que foi? Hoje eu pude fazer algum bem por alguém, porque o Senhor faz bem para mim todos os dias. Eu peço muito pelas pessoas que eu dei o suco sagrado, eu peço pelas pessoas lá fora, mas eu estou fazendo alguma coisa que possa ajudá-la. O que eu posso fazer mais? Eu sempre pergunto, Pai Celeste, o que eu posso fazer para ajudar os verdadeiros pais? Como eu posso fazer? Não para me mostrar para o mundo, mas para que o Senhor saiba que eu te amo tanto, que eu sei quanto o Senhor já fez por mim, que eu quero fazer pelo Senhor. O que é que eu posso fazer mais? Mesmo dentro das minhas limitações, o que é que o Senhor espera de mim? Isso me dá desespero, é sério. Isso me dá desespero, de coração. Eu queria poder ter mais saúde. Eu queria saber dirigir e ter as pernas que não morresse na direção e eu não matasse ninguém. Mas vamos lá. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas de Deus. Olhe bem. Por que o povo não quer praticar as obras de Deus, as palavras de Deus, a palavra do Messias da primeira vinda, a palavra do Messias da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva?
porque ele diz que as obras é mal e eles não querem parar de fazer as coisas. Ah, mas eu gosto tanto disso. Eu gosto de ver filme de violência. Você vê filme de violência, espírito de violência vem para sua casa desarmonizar. Você vê filme de sexo, espírito de prostitutos e prostituta vem para usufruir daquelas sensações que vocês estão vendo pela tela. Você vê filme que tem maus espíritos, ou filme, tudo que é de ruim. Por isso que tem uma música que o cara botou, né? Eu não sei como é certo, mas diz assim, as ondas são energéticas, né? Ondas de bem e do mal vêm pela antena de TV, hoje vem pelo celular, na palma da sua mão. Então, mas é tão difícil parar de fazer isso. Eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de falar mal dos outros. Aquela vizinha não presta, como é que eu vou dizer que ela presta? Você não precisa dizer nada, ora por ela. Como Deus está torcendo por nós. Entende? É difícil todos os dias, é muito difícil. Todos os dias você vai ser testado dentro e fora da casa, dentro e fora de você. Isso é muito sério. Deixa eu ver o que foi que a Helena falou aqui. Helena disse, você tem que consultar sua mente original todos os dias, é verdade. Gente, sabe o que é a mente original que a Helena está falando? É essa que quando você vai lendo, o Pai Moon diz e a Mãe Moon que nós já nascemos com a mente original. Para ela ir desbloqueando, você vai lendo as palavras de Deus e tentando entender e tentando praticar. Então ela vai desbloqueando o caminho que foi colocado na frente dela, as barreiras. Então se você perguntar para você mesmo, dizendo, Pai, como é que eu estou hoje? Do ponto de vista meu, não, mas do ponto de vista do céu, como eu estou? Do ponto de vista dos verdadeiros pais, como é que eu estou? Isso é a pergunta que a Helena está dizendo que a gente tem que fazer. A nossa mente original, como eu estou? Hoje eu fui boa ou fui má? Minhas obras foi de luz ou de trevas? E aí você vai sentir no seu coração. Se você acredita verdadeiramente em Deus, você vai sentir no seu coração. Às vezes eu digo, Pai, será que hoje eu lhe magoei? E aí eu tenho que me consertar. Tem que me consertar. Às vezes eu me mordo para não falar besteira para ninguém. Minha filha disse, mãe, tá ficando doida. Mas depois que ela foi, por exemplo, para bater nos filhos, quando era pequenininho, fazia coisa errada, eu tinha muita raiva de alguma coisa, eu me mordia todo assim. Eu esperava a raiva passar. É meio doido. E eu, então, só batia das palmadas que era preciso botar de castigo quando eu não estava com raiva. Porque se a gente vai fazer qualquer coisa, seja com os filhos, ou seja com as pessoas, e nós estivermos com raiva, nós não estamos raciocinando, porque a raiva nos contamina. Então eu me controlava, me mordia. Eu queria bater, então eu mordia a boquinha. Então depois que eu me acalmasse, às vezes passava um dia ou dois, e aí eu dava umas palmadas nela, dizia, por que eu tô apanhando? Por 2 dias atrás você fez isso e isso. Ai, mas eu não dizia ela, eu não pude bater porque eu tava com muita raiva. Mas eu fazia isso. É meio louco, mas eu fazia. A gente tem que fazer isso também quando você vê os outros errando e você às vezes, nossa, que vontade de falar dessa pessoa. E é difícil. Para ter controle é difícil. Hoje eu estou depois de tantos anos, eu estou melhor. Mas não do ponto de vista do que eu deveria estar, mas do que eu era, eu estou melhor. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, né? Mas ainda falta muito, viu, Helena? Eu me consertar, muito mesmo. Eu ainda estou lutando, todos os dias eu luto comigo mesmo. Aí, ó, Jesus diz que quando a gente faz as coisas boas, a gente vai para a luz, para que são feitas para Deus, para se manifestar a Deus, né? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali eles a batizavam. Ora, João Batista, batizava também no Herom, junto a Salim, porque havia muitas águas, e vinham ali, eram batizados. Todos que vinham ali eram batizados por João. Gente, presta atenção nas palavras do João, para saber que ele sabia quem era Jesus. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, ele ainda estava solto. Houve então uma questão entre os discípulos. Quando ele batizou Jesus, no outro dia Jesus estava batizando o povo dele, e João Batista estava batizando do outro lado. Então diz assim, ó, e houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, que era Jesus,
do qual deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Ele era quem? Jesus. Olha o que João Batista diz. João responde: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada pelo céu. Ou seja, Jesus recebeu, os dons dele era do céu. Ele diz isso. Mas entre eu dizer, olha, eu tenho certeza que os ensinamentos do Pai Mu e da Mãe Mu é certíssimo e eu não estou seguindo, minha palavra não vai tocar o coração de ninguém. E João fez isso. Vocês mesmos são testemunha que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Quer dizer, ele disse que era, quem era que ia ser enviado diante do Messias? Elias, ou seja, ele aí, nessa segunda interrogação, quando foram perguntar, ele disse que não era. Mas aí ele diz, eu sou enviado diante dele, ou seja, eu sou o profeta. Eu vim preparar o caminho, né? Aí ele diz, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se com a voz do esposo. Assim, pois, já este é meu gozo, está cumprido. Ou seja, ele ouviu o esposo. Ele disse que Jesus era quem? O esposo, e teria a esposa. Quem é a esposa? A Eva. Ele sabia que Jesus ia se preparar para ter a esposa. Mas que ele se alegrava em saber que Jesus já estava na terra, mas ele não seguia Jesus. Aí olha o que ele diz, viu? Olhe bem o que João Batista diz aqui. Essa frase é contraditória e mostra que ele não seguiu Jesus. Ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Como se você está seguindo o Messias, ele está lhe ensinando a crescer com ele. Então ele não seguiu Jesus. E aí ele diz, aquele que vem de cima e sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, que era João Batista. E fala da terra, mas aquele que veio dos céus é sobre todos. Jesus estava acima de todos. Mesmo ele sabendo disso, gente, ele não seguiu Jesus. Quando ele está preso, ele manda perguntar se é ele ou Elias, se é ele o Messias que havia de vir ou deveria esperar outro. A gente ainda vai ver isso. Ele já viu em Marcos, Lucas e a Mateus. Aquele que vem... desculpa. Aquele que ele viu e ou enviou, isso testifica. Ninguém aceitou seu testemunho. Entendeu? Ele mesmo disse que mesmo ele sendo enviado, ninguém aceitou o testemunho de Jesus. Porque João Batista fez Jesus um mentiroso. Quando ele disse que ele não era o Elias. Ele estava na posição de Elias. Não era a reencarnação, mas estava na posição. Elias auxiliaria ele espiritualmente. E aí ele diz... E aquele que eu aceitou seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ou seja, quem aceitava o testemunho de Jesus, sabia que Deus era verdadeiro pelas palavras de Jesus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois lhe dá Deus o espírito de medida. Deus não deu medida para Jesus. Jesus era livre para falar. Ele diz tudo isso, mas ele não segue Jesus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso é ele falando. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que coisa triste, né? Ele confessa isso, mas infelizmente é aquilo que Jesus disse lá em cima, né? Que o que não está com Deus já se autocondenou, porque não está praticando a palavra. Então quem não aceita o Messias não vai ver a vida eterna, mas a ira de Deus. Deus se sacrificou 4.000 anos para mandar Jesus, depois 2.000 anos para mandar a segunda vinda. E mesmo assim as pessoas não aceitam. Aí Jesus disse que a segunda vinda do Messias ia passar, quando o Messias vier, porventura achará fé na terra, mas o povo estaria envolvido em muitas coisas e não iam prestar atenção. Você diz que está praticando bem, mas tem muita coisa por fazer, minha irmã. Tem muita coisa. Por exemplo, a gente tem agora netos, né? A gente tem que educar os netos. A gente educa. Minha filha diz que eu estrago, porque eu dou muito amor. Mas eu chamo atenção também. A posição de educar é deles. Eu não vou intervir muito, mas eu chamo atenção. E quando precisa, eu chamo atenção dos pais também. Mas olhe bem, a gente ainda tem uma caminhada, eu espero que ainda tenha tempo de eu melhorar bastante. Eu não quero ficar na sala de espera no paraíso. Eu quero pelo menos no primeiro nível. Já me satisfaço. Eu quero poder ver o Pai passar. Eu quero poder ver os céus. Esse é meu desejo. Esse é meu esforço. Não sei se eu estou me esforçando muito, mas esse é meu desejo. Então, gente, essa foi a leitura de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. E como eu disse, hoje eu vou mandar as conferências, viu, Roseli? Eu mandei a introdução e
coisa, eu vou mandar a queda que eu dei ontem e depois outras. E, por favor, assista o YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, vou mandar para a Nath também pelo Messenger, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pergunte. E onde quer que vocês estejam, no Brasil, no mundo, tem pessoas que dão conferência com palestra bem mais profunda e bem mais versículos bíblicos, bem mais explicação sobre a segunda vinda do Messias. Muito obrigado, vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Muito obrigado por nos ter deixado tanta pista, Senhor. Tantas coisas que o Senhor fez em tão pouco tempo, só 3 anos, foi permitido que o Senhor ficasse na terra e depois, infelizmente, o inimigo usou o povo para lhe crucificar. E mesmo assim o Senhor orou por nós e pediu perdão por nós. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor imenso e por ter preparado a segunda vinda do Messias, para que nós vivêssemos nessa era, Pai. Como diz a mãe, uma era de ouro, única que não vai voltar mais, porque da terceira vez o Messias tem que realizar o reino do céu na terra. Por favor, permita que todos os cristãos que acreditam em Jesus possam encontrar-se com a segunda vinda, possam se preparar para virar cidadãos do reino dos céus. Pai Celeste, abençoa a comunidade sagrada, todos que estão trabalhando de coração e de verdade, Pai, com o intuito de ajudar na restauração do nosso planeta, de ajudar na restauração do nosso Brasil, de proteger as crianças, Pai, dos malfeitores, de proteger contra os ensinamentos perversos que estão espalhando por aí. Por favor, dá discernimento aos pais para que proteja, para que vigie seus filhos, para que o mal nem Satanás possa se aproximar dos nossos bebês, das nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens. Coloca vossas mãos sobre os pais e as mães, para que eles acordem para o momento crucial da história que estamos vivendo, como Jesus falou tantas vezes que seria assim. Por favor, abençoe todos que estão aqui presentes e através deles seu lar e sua família, para que nós possamos nos tornar fortes e vencer a nós mesmos e ajudar nossos irmãos na caminhada de volta para vós e nós também, meu Pai, nos vigiar e caminhar de volta para vós. Por favor, permita que nosso coração seja de mais calma e mais serenidade e mais amor, para que possamos também amar as pessoas à nossa volta. Te peço que abençoe cada um de nós aqui e esteja conosco agora e que amanhã também possamos voltar a estar em vossa presença todas as 24 horas do dia. E que nosso dízimo do tempo, Pai, que é 2h40, nós possamos estar fazendo coisas boas, ensinando vossas palavras e ajudando as pessoas que precisam. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiô. Minhas irmãs, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, G. Pastor aí, ó, tá em Santa Amaro. Se tiver alguém de Santa Amaro ouvindo e precisar assistir conferência, chega aqui, ó. Tem. Um minutinho. Genilda Bellarmino. Se for no Japão, clica na Helena. E se for em qualquer outra parte do mundo, é só avisar que a gente indica. Certo? Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos continuar nessa jornada longa, mas necessária, de permanecer nas palavras do Pai Celestial e dos herdeiros pais. Boa noite, minhas irmãs. Muito obrigada pelo apoio e até amanhã. Um beijo no coração.